No começo do arco de Elbaf, fomos finalmente apresentados ao Príncipe Loki, mas antes de sua introdução, também tivemos um indício da habilidade de sua Akuma no Mi, que supostamente tem o poder de destruir o mundo. Uma capacidade que o Loki estava tão desesperado para alcançar que ele também supostamente matou seu próprio pai para obter. Desde então, muitas pessoas têm criado suas teorias sobre qual elas acreditam que é a verdadeira natureza dessa fruta. Fenrir, Jormungandr, Surtur, ele mesmo não ter uma Akuma no Mi e tudo não passar de uma grande mentira, que é particularmente minha possibilidade favorita. Muitas opções verdadeiramente interessantes, mas hoje eu vou trazer uma ideia fresca, tá? Muito fora da caixa e diferente de tudo que você já viu. O link para a teoria original tá aqui na descrição, tá? E ela realmente, quando eu vi ela, eu falei, cara, isso aqui é interessante, cara. Isso é bem interessante e fora do comum. Então, se você gosta de vídeo nesse sentido, deixa aquele like, se inscreve no canal Chapéu de Palha e vem comigo para mais um vídeo, onde quem sabe aí, vamos acertar a teoria do Príncipe Loki de Elbaf. Assim que eu revelar o que é, eu te peço para entender os pontos antes de tirar qualquer conclusão, tá? Porque a primeira instância, como eu disse, soa bem diferente. Mas essa teoria traz respostas para quase todos os minúsculos mistérios levantados até agora em relação ao caráter do Loki e também a Elbaf em geral, né? Além disso, também seria uma ótima forma de construir as temáticas da personalidade do Loki, como tudo foi estabelecido até agora, sendo o mais direto ao ponto possível. A ideia é que o Príncipe Loki possua a Uso no Mi, a fruta paramécia da mentira. Uma Akuma no Mi capaz de fazer qualquer mentira contada pelo Loki se tornar realidade, mas com uma condição. As pessoas precisam acreditar nessa mentira. Essa habilidade com esse requisito vai ser capaz de justificar praticamente tudo que a gente tem sobre o personagem, suas relações e até o seu papel na obra. E só um detalhe muito importante antes que apareçam alguns doidos aí nos comentários, tá? Uso significa mentira em japonês. O nome do Usopp é um trocadilho com essa palavra e o nome de Esopo, um contador de histórias da Grécia Antiga que escreveu muitas fábulas populares. Só tô mencionando isso para ninguém achar que o nome da fruta é o Uso no Mi exclusivamente por causa do Usopp. Tá? É sim por causa da palavra mentira, apesar de que o Usopp, óbvio, vai entrar num ponto muito importante desse vídeo. O tema mais constante em torno do Loki em Elbaf é a desonestidade. Em quase toda a interação dele há uma dúvida pairando no ar. Ele tá ou não falando a verdade? Talvez ele saiba onde está o Shanks, talvez ele não saiba. O Luffy, sempre otimista, acredita nele, enquanto personagens mais atentos questionam sua autenticidade. Oda reforça isso de várias formas. O comportamento misterioso do Loki, o fato dele esconder os olhos, né, a parte do corpo mais associada à sinceridade, conhecidos como a janela para a alma, e agora a possibilidade de que até mesmo sua suposta maldade seja apenas uma fachada, que por trás da imagem de vilão esteja na verdade uma pessoa completamente diferente, um homem bondoso e amigável, uma mentira dentro de uma mentira. E esse jogo de ilusão de esconder a verdade é o próprio cerne da figura de Loki na mitologia nórdica, o deus trapaceiro, o mestre das ilusões. E em One Piece, essa característica já está muito presente. Loki é tratado como um mentiroso, um enganador. Por isso, se ele possui uma Akuma no Mi cujo poder é justamente tornar mentiras reais, isso se encaixaria perfeitamente tanto com sua construção narrativa quanto com a mitologia que inspira a sua criação. Sobre a questão de Loki com as faixas vendando sua visão, a gente tem algo muito interessante. O fato dele não poder ver o mundo desde sempre o teria forçado a imaginar constantemente a realidade ao seu redor. E é justamente isso que faria o seu uso da fruta da mentira ser ainda mais incrível, né? A Uso no Mi exigiria alguém acostumado a construir versões imaginadas do mundo, alguém capaz de acreditar tanto em suas mentiras que elas passam a se tornar reais. O Loki talvez nunca tenha visto o mundo com seus próprios olhos, então a própria versão dele de realidade é imaginativa. Em algumas outras interpretações, essa realidade que ele enxerga é simplesmente uma grande mentira.
E essa ideia de criar elementos através da imaginação já está presente em One Piece há muito tempo, e agora a gente tem melhor ainda trabalhado em Elbaf, por meio do poder do Killingham, que transforma sonhos em ilusões. Por exemplo, a comida do sonho tem gosto de verdade, mas não possui valor nutricional, é uma ilusão, não realidade. E se os poderes do Loki fossem uma extensão disso, né? Um upgrade direto? As criações permanentes, as mentiras concretizadas. Isso é uma técnica clássica de storytelling, né? Você introduz um conceito limitado, no caso o poder do Killingham, para depois, mais tarde, né, apresentar uma versão superior dele, que no caso seria o poder do Loki. A Usonomi também explicaria as maravilhas de Elbaf. Pontes de arco-íris, castelos nas nuvens, criaturas mágicas, gato bizarro que vira leão. Tudo isso poderia ter sido resultado de usos passados da fruta, talvez pelo rei Harold ou por algum outro membro da linhagem real de Elbaf. Afinal de contas, essa nação é uma terra moldada por lendas, e se mentiras podem virar realidade, isso mudaria tudo. Mas claro, há um limite, algo precisa impedir que esse poder seja onipotente. E é aí que entra a parte crucial. As mentiras de Loki só se tornam realidade se as pessoas acreditarem nelas. Um filtro de credibilidade. E isso praticamente resolve tudo. Porque o mundo ainda não foi destruído? Porque o Loki foi derrotado no passado? Porque seu poder depende da fé coletiva. Se ninguém acredita, simplesmente não existe. E faz todo sentido que uma fruta como essa tenha sido passada de geração em geração entre a realeza de Elbaf, uma civilização que valoriza histórias, mitos e símbolos. E também explica o porquê do Loki, né, um mentiroso nato e mestre da performance, é o atual usuário dela. Afinal, talvez os gigantes de Elbaf saibam do segredo da fruta há séculos, sabem que basta não acreditar em Loki para neutralizar seus poderes, e é por isso que ele acabou preso, né? O que nos leva ao verdadeiro coração dessa teoria, que são 3 nomes: Usopp, Nika e Shanks. Começando por Usopp, é impossível ouvir uma fruta que transforma mentiras em realidade e não pensar nele. Até pelo seu nome, né? A Usonomi, a fruta da mentira. O Usopp não apenas mente, mas constantemente transforma suas mentiras em verdade. Ele falou de um peixe dourado gigante, e eventualmente vimos algo do tipo. Falou sobre anões, ilhas imaginárias e muito, muito mais. Tudo foi se tornando canônico. Ele literalmente já fez com que mentiras virassem realidade no mundo de One Piece. E além disso, é o personagem que mais compartilha paralelos com o Loki. Ambos foram desacreditados por suas cidades natais por motivos injustos. Ambos carregam martelos gigantescos, um literal e outro simbólico. Ambos foram tratados como reis e são falsos deuses. Ambos enfrentam criaturas caninas de 3 cabeças. Ambos têm a figura do pai ausente como uma ferida central de seus arcos. No caso do Usopp, a ausência do Yasopp, que o levou a criar um mundo de mentiras. No caso do Loki, se essa teoria for verdadeira, a morte do rei Harold o teria levado a herdar um poder que literalmente transforma mentiras em realidade. Se a jornada de crescimento do Usopp vai de fato se intensificar em Elbaf, como tudo indica, né, a gente realmente espera fervorosamente por isso, eu acredito que o Loki pode ser um catalisador perfeito para isso. Um espelho distorcido, um rival a nível temático, tá? Um ponto de partida para que os dois evoluam, cada um à sua maneira. Mas não, pelo amor de Deus, de forma nenhuma, num confronto direto, que senão, né? Coitado do Loki, ia tomar muita porrada. E aí entramos no segundo elemento, que é Nika. Desde que Nika foi mencionado por Who's Who e reforçado várias vezes em Elbaf, um tema tem ficado claro. Não importa se ele existiu de verdade ou não. O importante é que as pessoas acreditam nele. A crença dá a existência. A fé molda a realidade. Isso se conecta diretamente ao possível poder de Loki, inclusive também linka diretamente ao que a gente viu da Bonnie, tendo fé num futuro diferente e assim sendo capaz de se conceber como Deus do Sol. E é aquilo, né? Já foi dito. O Loki quer ser visto como Deus do Sol, quer se tornar Nika, o deus da destruição. E nada seria mais adequado para esse desejo do que uma fruta cujo princípio é exatamente esse: tornar real aquilo que as pessoas acreditam. Se todo mundo começar a acreditar que o Loki é o deus do Sol e o deus da destruição, isso vai acontecer. Agora Shanks.
Elbaf foi pronunciado como o arco onde Luffy e Shanks finalmente se reencontrariam. E desde o início do arco, Elbaf tem dado sinais de que o Ruivo pode aparecer. Shamrock, o passado de Shanks com os gigantes, a conexão com os Coppergaban, a promessa de um reencontro, o fato de que Shanks apareceu no primeiro capítulo desse arco, só que só tem um problema nisso tudo, tá? Ele tá conectado ao arco, mas ele não tá nesse arco. Ou será que tá? No início do arco, o Loki promete a Luffy que se for libertado, revelará onde está Shanks. Mas como ele saberia disso? E se por acaso ele não souber e mesmo assim o Shanks aparecer? Olha essa viagem. O Luffy liberta o Loki. O Loki recupera o uso de sua fruta. Ele diz que o Shanks está ali, em Elbaf, e porque o Luffy acredita totalmente nele, a mentira se torna real. Shanks aparece, né? Algo culmina ali para ele chegar em Elbaf, literalmente trazido de volta à existência pela crença do Luffy de que ele estaria ali. E isso não só explicaria como Shanks retorna, como também daria a Loki sua chance de vingança, já que ele culpa o Shanks por sua prisão. Eu particularmente acho esse momento, tá, o mais viajado da teoria. Eu acho que não vai se materializar assim o Shanks, e não acho também que eles vão se encontrar agora no arco de Elbaf. Acho que o reencontro Luffy e Shanks, ó, aguenta, já esperamos aí quase 30 anos, quase 3 décadas, calma, só mais um pouquinho. Além disso, a gente sabe que o Shanks e o Usopp não estão exatamente correndo para reencontrar o Luffy e muito menos o Usopp. Talvez o único jeito de forçar esse encontro seja justamente uma mentira se tornando realidade. Mas isso eu espero que passe longe de acontecer. Por fim, a recompensa especial do Loki. O que torna a recompensa dele, abre aspas aí, especial, né? Não é o valor, não é a moeda, nem o fato de ter ou não uma foto, nem o clássico apenas vivo ou apenas morto. A explicação que o teorista aqui traz é o seguinte, que ela pode subir ou descer dependendo da percepção pública. Se o poder do Loki depende da fé das pessoas e as recompensas são uma medida pública de ameaça de alguém, então a recompensa do Loki pode ser, cara, meio ajustável à influência que ele causa no mundo, uma recompensa baixa demais é porque ninguém tá mais temendo ele. Uma recompensa gigantesca é porque o mundo está com medo dessa figura. Seria um mecanismo muito curioso de funcionamento para uma recompensa especial. Eu acho que seria algo realmente muito único e diferente de tudo. Mas eu acho que se tá estabelecido e impresso no papel, não vai mudar assim, né? Mas enfim, talvez o próprio Loki alimente esse blefe, né? De se apresentar como alguém muito poderoso, um vilão terrível e tal, etc, etc, etc. Só que na verdade ele tem um bom coração, como o Moça Santa estava falando. Então ele se apresenta dessa forma para ser temido. E ser temido dá mais poder a ele. Mais pessoas acreditam que ele é capaz de coisas que ele nunca seria capaz. Mas por ter essa fruta, ele se torna através das mentiras que ele próprio diz sobre si. Então é isso, eu não acho que essa seja a teoria mais bombástica de todos os tempos. Eu inclusive continuo pensando muito que ele não vai ter uma fruta ali, cara. E se ele tiver uma fruta, talvez nem seja que ele roubou em Elbaf, porque algo me diz que era de fato a Gomu Gomu no Mi, tá? No caso, a Hito no Mi, modelo Nika, o deus do sol. Mas se não for, cara, existe uma gama gigantesca aí de possibilidades. Essa é uma delas. E claro, acho que eu citei também lá no início do vídeo. Jormungandr, Surtur, Fenrir, tem muita coisa boa aí pra estar nos poderes do príncipe de Elbaf. Mas é isso, tá? Eu acho que essa sai um pouquinho do padrão que a gente tem e que pode apresentar uma paramécia a nível bem interessante, tá bom? Então por isso achei legal compartilhar. No mais, deixa aquele like, se inscreve no canal se não é inscrito e a gente se vê, meus queridos, sem sombra de dúvidas, você sabe, num próximo vídeo. É isso, galera. Valeu! Pode Palha Secreto Extra Rápido. Copa do Mundo de Clubes. Estreia do Botafogo. Quando abriu 2 a 0 eu falei, irmão, vou dormir. Porque conhecendo o Botafogo, eu sei que se eu entrar na madrugada aqui assistindo esse time, pode mexer comigo. Dormi mal, porque dormi pensando no Botafogo e pensando no que poderia acontecer. Acordei 5 e pouquinho da manhã, peguei o celular, olhei, tomei um susto. 2 a 1. Graças a Deus o Botafogo conseguiu seus 3 primeiros pontos, 3 primeiros pontinhos. E vamos pra cima. Atlético de Madrid, você vai levar, hein? Levar uma pancada, 3 pontos pro Fogão.